artefato saindo do forno. E no programa de hoje vamos falar sobre afromusicalidade, teatro, artes plásticas e poesia. O toque da afromusicalidade, eu acredito que ele seja mais intenso, sabe? Mais pesado, mais forte mesmo. A gente é muito ligado à performance e à troca com outras linguagens artísticas. Dia a dia eu sou pessoalmente tímido, mas na arte eu gosto de extrapolar, gosto de experimentar. Você vai ver que o mundo é muito mais complexo do que o nosso redor. E a gente começa esta edição conhecendo um trabalho cheio de força e experimentação, o teatro produzido pelo pessoal do Protótipo Tópico. Eles vão nos contar um pouco sobre as criações e processos desenvolvidos por eles. Quais vertentes norteiam um trabalho do Protótipo? Assim, vocês conseguem pegar algumas características do que vocês costumam trabalhar mais, vivenciar mais nas experiências do Protótipo? Nós trabalhamos muito com teatro contemporâneo, mas isso acaba ficando redundante, né? Mas a gente é muito ligado à performance e à troca com outras linguagens artísticas. E agora com o Dani aí, com tecnologias também. Porque a gente acredita que a arte deve acompanhar a dinâmica de comunicação da humanidade. Da sociedade que está acontecendo. Em geral, né? Então, claro. Se for pensar, nós não trabalhamos com a linguagem clássica, mas é claro que a gente pode pegar um texto clássico e fazer uma releitura. Como a gente não tem, o grupo pensa dessa forma exatamente fechado, então todo mundo interfere. Isso é muito legal. A gente trabalha muito diferente, né? A gente tem pensamentos muito diferentes, então como que a gente amálgama isso, né? Como que a gente transforma? Você falou que vocês têm meio que o método, assim, o processo de vocês. Como que você resumiria esse método, assim, esse processo? O principal agora que a gente trabalha é que é a ideia do transartístico, que a gente chama outros artistas. Chamou o Dani, já chamou o Philip para fazer, que junto conosco atualiza o nosso conhecimento e como que a nossa arte se relaciona com a dele. Nosso grupo não tem uma estrutura hierárquica tradicional. A gente rompeu com isso, como vários grupos já romperam com isso, de todos acabam se dirigindo. Essa característica do grupo faz com que o próprio grupo fique mais aberto para receber influências mesmo de frentes artísticas, de modos de se pensar e de se criar, né? Que eu acho que se fosse fechado não teria essa mistura, né? O Bicho Transparente, ele começou com uma ideia, assim, minha documental, de fazer alguma coisa na vertente do teatro documentário. Comecei bem sozinha, assim, pesquisando dependentes emocionais. Só que aí dentro dessa pesquisa eu me foquei em 3 histórias. E aí eu percebi que as histórias que eu estava focando não tinha nada a ver com dependência emocional e se encontrava muito mais na questão de relacionamentos de poder, onde o machismo imperava. Durante o processo a gente decidiu que a gente não iria contar as histórias. Porque as histórias estão aí, elas acontecem todos os dias, infelizmente, todos os dias na televisão. Então a gente optou por documentar essas histórias, de como que as histórias me atravessavam. Né? Como que essas histórias chegavam até mim. Para não ficar um espetáculo de tenha piedade disso, de isso não deve... Mas sim, ter uma visão poética, ver que existe um ser poético ali, que o massacre ele é além de psicológico, financeiro, ele é estético, poético, e tudo é massacrado, é triturado. Né? Então a gente pegou, a partir dessas ideias que a Andressa trouxe, eu peguei alguns relatos e comecei a jogar para ela possibilidades, sempre criando ambiências estéticas. O Protótipo trabalha com isso. Nós colocamos uma música, colocamos elementos espalhados e deixa os atores pirarem com isso. O dispositivo que eu montei para o Bicho Transparente bom, resumindo como ele funciona, eu tenho um repertório de vídeos e cenas que eu coletei na internet, a gente preparou algumas também. E aí eu montei um dispositivo que eu podia controlar essas cenas
soltar elas, controlar a velocidade delas, botar um efeito de envelhecimento ou de desconstrução da imagem mesmo, para que fosse possível a interação do vídeo com a atriz, né? A ideia era que o vídeo pudesse ilustrar o que estava passando dentro, na cabeça da personagem. Pensamentos, né? Em relação ao preâmbulo, Eu entrei em crise com o lance de escrever. Falei, eu não consigo, eu sou péssimo. O que um cara faz para escrever? Eu ia começar a escrever, daí eu falava, pô, eu tô escrevendo igual aquele cara que eu gosto. Eu ficava pensando nisso daí, né? Que eu só vou ter liberdade quando eu conseguir matar as minhas referências. Aí, do que eu falo? Falei, não, eu vou falar sobre isso, sobre matar as minhas referências. Porque não tem jeito, elas estão em mim, vou ter que matar elas em cena. Então, o conto, eu escrevi o início do conto, como se fosse o preâmbulo de um texto, dizendo o que vai rolar, e aí eu chamei diretores diferentes. Cada diretor matou a sua referência. Meu avô, ele tem 92 anos, super ranzinza, tá super saudável, mas acho que vai morrer o tempo todo. E ele me contou a história de um lobo-guará. Ele teve uma relação muito curta e profunda. Durante a madrugada ele olhou um lobo parado comendo uma siriema. E aí ele conta que viu e o lobo parou e olhou para ele, e ele olhou para o lobo, e ele ficou alguns segundos olhando para o lobo, e o lobo ergueu a cabeça, e ele ergueu a cabeça, e eles ficaram se olhando, até que em determinado momento o lobo entrou no mato, saiu. Então, às vezes, um olhar, uma forma de você entrar no olhar do outro é tão mais eterno do que uma vida toda. Então eu falei, é disso que eu quero falar. Então, o preâmbulo acontece num instante de um pensamento de 4 segundos. e próximos trabalhos? Olha, a gente agora está com o intuito de fazer um trabalho em grupo. A gente começou um trabalho que a gente quer retomar, chama a ideia é Pequenas Humanidades em Tempos de Guerra. Então a gente vai pegar todo esse lance documental de caos, pequenos caos, político, guerra, social, todos esses, e a ideia é tentar achar a poesia dentro de cada um. Então é um trabalho que é um desafio pra gente, porque é algo bem poético, não é algo visceral, só que a gente quer trazer o que tem de humano em todo esse caos, o que ainda tem de poesia. A história dessa mulher que rouba a palavra, ela esconde aqui no meio. Eu esqueci completamente. E agora a gente confere mais um artista de Bauru em cena. Eu trabalho com o teatro de formas animadas, mais especificamente o teatro de objetos, teatro com objetos, né? Então, a minha pesquisa começou com objetos industriais, espanadores, mais de utensílios domésticos, né? Baldes, coisas assim. E no decorrer dos anos e da pesquisa, eu fui avançando para os objetos naturais. Eu era atriz, né? Trabalhava como atriz, e o meu mestre de teatro, de ator mesmo, né? Evaldo Barros, ele enveredou para o teatro de animação. Então eu sofri uma influência da pesquisa dele, né? E me encantei por essa linguagem e comecei a pesquisar o teatro de marionetes, né? Que são os bonecos de fios, até partir para o teatro com objetos. E agora eu parto para mesmo uma pesquisa mais profunda no teatro, na animação de objetos naturais, que aí a gente vai trabalhar com cabaças, com raízes, sementes, palha. Então agora a companhia parte para esse novo espetáculo que se chama Pachamama, que é a história da criação do mundo pela ótica dos índios tupis guaranis. Então, isso que é legal do teatro de animação, é você transformar as coisas e depois dar alma para elas, né? Fazer com que aquele objeto se torne vivo. Nós
Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco as raízes da cultura negra expressada nos diferentes cantos, na pulsação dos corações reproduzidas nos tambores. Uma música cheia de ritmo, força, sentimentos e memórias. Vamos falar de afromusicalidade com a Jo Moura e o Diogo Alves do grupo Balaio de Sinhá. O Artefato volta já. Prazer, fica à vontade. Olá, Diogo. Tudo bem? Bem-vindos ao Artefato, gente. Obrigada. Bom, Jo Moura, que é cantora, né, da Sim. Balaio de Sinhá. Diogo Alves, percussionista também da Balaio de Sinhá, Sim. né? Que bom que vocês vieram hoje, aceitaram o nosso convite. Hoje a gente vai falar de algo que eu acho que é inerente, né, à vida, à vivência artística de vocês, né, Sim. que é a afromusicalidade. Então, acho que até para a gente começar já, eu queria que vocês nos contassem como é que começou essa relação de vocês com a música, né? Como é que vocês se encontraram na afromusicalidade? Eu comecei dentro do terreiro mesmo, né? Eu tenho veias artísticas por conta da família e tal, mas profissionalmente foi dentro da descoberta da religião, né? Onde a afromusicalidade ela é muito forte, né? E aí dentro disso veio o canto que estava ali parado e eu mostrei o meu canto através disso. Estava adormecido ali paradinho. E aí eu mostrei para a galera, né, para o pessoal da religião. Foi algo que foi fluindo, que foi legal. E houve a necessidade de a gente trazer para fora, né? Trazer para fora dos terreiros. Sentiu a necessidade de mostrar para outras pessoas que ainda não conheciam, né, a afromusicalidade sem ser ligado diretamente à religião. Sim. As pessoas elas precisavam conhecer isso e saber que isso é um ritmo envolvente, de qualquer forma está em todos os lugares, né? E para você essa vivência, Diogo? Para mim também não foi muito diferente. Meu contato com a música, né, com a percussão e tal, foi através do terreiro. Minha mãe, né, já falecida, me levava para o terreiro junto com ela e eu via tudo aquilo, um mundo mágico de Oz, né, aqueles tambores e tal. Foi na onde eu comecei me aproximar desses instrumentos. Aí minha mãe comprou meu primeiro instrumento, que era um par de congas, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a tocar no terreiro e aí foi abrindo um leque, né? E isso pra desde música. menino? Desde os meus 7 anos de idade. Nossa. Foi o meu primeiro contato. Que legal. E vocês estão me contando, né, que o Balaio de Sinhá surgiu dessa maneira, né, assim, junto com essas descobertas de vocês. Isso já faz algum tempinho, né? O Balaio tem 4 anos, né? Qual que é o papel do Balaio hoje? O que vocês têm realizado musicalmente, né? O Balaio é um projeto que é um filho pra gente, né? A Joelma, tem trabalhos paralelos na música popular brasileira também, mas o Balaio é um filho, né? Que a gente carrega no colo, a gente prepara, a gente vai para os shows com uma energia totalmente diferente. Então o Balaio significa muito pra gente, porque a gente louva e adora os orixás através do canto e do toque. Existe um trabalho de preparação da música para que as pessoas se envolvam de uma forma amistosa, sabe? E que a gente consiga, de alguma forma, quebrar um pouco do preconceito que a gente enfrenta. Essa parte, sabe, de estar assim, de levar a alma, né, para os tambores e tal, isso é uma coisa que eu vejo nele, né, que é o mestre de percussão do Balaio e tal, e que eu admiro, que eu vejo muito legal. Que flui, parece assim, você fala, poxa, como é que esse cara consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo? Mas a questão técnica, a gente olha, né, e vê a diferença, né? O toque de uma conga, por exemplo, que de repente ele vai mostrar, numa música comum, numa canção comum,
ela é totalmente diferenciada do toque da afromusicalidade. O toque da afromusicalidade, eu acredito que ele seja mais intenso, sabe? Mais pesado, mais forte mesmo. Diferenciando da música popular brasileira para a música afro-religiosa, as notas, a gente costuma falar no estudo musical, as notas são abertas, os toques afro são todas notas abertas. Como a Jama falou, barra-vento, maculelê, congo de ouro, que são alguns toques, e jexá que tem dentro da afromusicalidade. Você pode demonstrar um pouquinho? Vou Posso. aproveitar que tem um tambor aqui e tudo, né? Vamos... Isso, na verdade, é uma conga rai, né? Um instrumento com uma influência africana, mas trazida para os Estados Unidos, americana e tal. E a gente acaba utilizando ele na afromusicalidade. Então, tem algumas técnicas, né? Essa aqui é uma conga rai, um instrumento mais agudo. E tem alguns toques que a gente usa, né? Junto com o balaio, que é um jexá ou um afoxé, né? Mais complementado. Então, a gente usa muito isso no show do balaio. Essa é uma conga rai, porém, a gente utiliza ela nos shows do balaio e vice-versa como um instrumento de atabaque, né? Que é como a gente caracteriza o nome do instrumento dentro dos terreiros de Umbanda e Candomblé. Eu ia falar, dentro dos terreiros, este instrumento é o instrumento principal para que aconteça todo o culto, né? Para que aconteça a realização de todo o sagrado. Ele milita também, né? De uma forma nessa questão de quebra de preconceitos, né? Porque hoje, por exemplo, como o Diogo disse, é um instrumento que ele está em praticamente todos os segmentos musicais. Sim. O sertanejo tem, né? Na MPB, no rock, em vários lugares tem o tambor, mas ele é um instrumento originário da África, né? Ele veio de lá. Então, assim, as pessoas não sabem muitas vezes, né? É ele realmente o carro-chefe da musicalização do balaio de Sinhá, que leva a afromusicalidade, né? São os tambores. A gente pode considerar, acho que o canto também um dos elementos, né? O canto. Porque dentro da religião é o tambor e o canto, né? Que vai sobressair aí e falar. E realmente faz a louvação ao sagrado através do canto e é a coisa mais emocionante que tem. Eu sou vocalista do balaio e faço essa evocação, né, ao sagrado. Você falou também de músicas, né, de outras músicas que o balaio traz. Eu queria que você falasse um pouco das referências, né? Assim, quem hoje em dia, né, no Brasil tem feito música afro? A gente vê aí o Zeca Pagodinho. Ele é um músico, um cantor, né, que a todo tempo, 90% das canções dele, ele inclui a cultura afro dentro das canções e a gente nem percebe. Arlindo Cruz também faz a mesma coisa, a mesma louvação em cima do palco, em cima dos palcos e tal. Bethânia também, Bethânia, né? O tempo inteiro. Caetano, que fez muito, hoje já não tanto. A nossa grande referência, quando eu comecei a estudar o balaio de Sinhá, o que seria, estruturar ele, a minha principal referência foi Clara Nunes. Maravilhosa. Porque é uma cantora maravilhosa. E na década lá de 70, onde ela explodiu mesmo fazendo samba e trazendo a afromusicalidade para dentro do trabalho dela, ela sofreu todos aqueles preconceitos, mas ela enfrentou e ela deixou esse legado maravilhoso, né? O balaio, ele faz isso, ele pega as referências, que são todos esses, e reestrutura a canção. Então, na hora que a gente vai cantar ou vai tocar lá para se apresentar, a gente não faz a canção como ela é originalmente. A gente coloca alguns arranjos, o toque do atabaque fica mais forte, a gente acelera um pouco para dar um pouco mais de emoção. É muito legal. Eu acho que o trabalho de vocês é como se vocês colocassem uma lentezinha de aumento, assim, né? Nessa música, nessa coisa que hoje já faz parte da nossa cultura e aí, às vezes, a gente não conhece essa raiz, né? E aí faz, acho que com que a gente enxergue um pouquinho melhor isso, né? É exatamente isso, é uma lente de aumento, realmente. E, claro que, para nós, né, tem a ver a questão religiosa. Sim. Mas, para muitos, né, muitos seguidores, inclusive, do balaio, não são da religião, mas apreciam a afromusicalidade, porque a gente vem trazendo mesmo os toques de uma maneira, assim, Brasil puro, sabe? Maravilha.
Gente, é isso. Eu quero agradecer muito a presença de vocês e desejar desde já cada vez mais sucesso aí pro balaio, que vocês continuem indo cada vez mais longe. Muito Obrigada, obrigada, viu? obrigada. Obrigado. Obrigada mesmo. E a gente começa esse bloco do Artefato em clima de viagem. É hora de conhecer mais uma história inspiradora no quadro Vamos Viajar? A gente acabou de voltar de uma volta ao mundo que durou quase 4 anos. A gente passou por 78 países e tudo isso de carro, né, Léo? Tudo isso de carro. A gente saiu do Brasil aqui em 2013, em maio de 2013. Chegamos no Brasil faz um mês exatamente. Saímos de carro, levamos o carro até a Malásia, lá do outro lado do mundo, e cobrimos basicamente os 5 continentes, né? Nesse tempo todo aí, quase 4 anos, a gente também empreendeu um projeto, né? Então, Viaje Logo Existo hoje é uma marca, então assim, a gente criou site, a gente publicou alguns livros, tudo isso para poder viabilizar o projeto também. A gente tinha uma carreira sólida aqui no Brasil, nós trabalhávamos juntos até, e acho que realmente o mais difícil foi a gente pedir demissão, estruturar um planejamento para poder viajar de carro, porque é diferente, você não pega um avião, né? Simplesmente compra uma passagem. Então, só para exemplificar, nós saímos de São Paulo, dirigimos até Ushuaia, depois a gente foi de carro até Miami, tudo com o mesmo carro, mandamos o carro para a Europa, depois o mesmo carro foi para a África, depois a gente mandou para a Índia. Então, você imagina o quanto teve de planejamento envolvido para que a gente conseguisse viabilizar isso. Quando a gente planejou viajar de carro, obviamente a gente queria também passar pelos... A gente falava, a gente não queria ir até o lugar turístico, a gente queria ver o caminho. Então, ir em vários lugares que fossem menos turísticos para poder ver realmente como as pessoas vivem, mas ao mesmo tempo o carro também possibilitava que a gente dormisse no carro e cozinhasse no carro. Então, isso também ajudou a manter os custos e a gente a seguir a meta, né? A gente está aqui, no começo era tudo um desafio, uma novidade, como é que ia ser, e de repente a gente está aqui e falou, caramba, deu certo, né? Chegar no Brasil teve esse gostinho, né? Quando a gente até dividindo uma história longa, deixando ela curta, a gente na Índia, o carro quebrou, então assim, chegou num ponto de não ter peça e a gente ter que importar as peças da Inglaterra, e a gente discutir, será que a gente teria que terminar o projeto? E a gente foi bem resiliente e a gente conseguiu seguir viagem. Então, quando a gente chegou ao Brasil dirigindo, né, com o carro, a gente foi aquele sentimento de realmente conseguimos concluir esse projeto. O carro veio para o Uruguai de volta de navio lá da Ásia. E quando nós voamos para o Uruguai e voltamos para o Brasil dirigindo, entrar ali, quando a gente cruzou a fronteira, foi um momento de muita emoção para a gente. Ver a placa, né? Seja bem-vindos ao Brasil. Porque eram quase 4 anos sem voltar para o Brasil, só seguindo em frente, então amigos, famílias, os familiares, a gente ficou muito emocionado com esse momento. E acho que uma mensagem que a gente pode deixar para todo mundo também é que acho que viajar abre a cabeça, mostra coisas diferentes, quebra preconceitos, né, Léo? Acho que não tem nada negativo. É muito enriquecedor, né? Você vai conhecer pessoas bacanas, pessoas que são diferentes de você, você vai ver que o mundo é muito mais complexo do que o nosso redor. Isso é legal, porque aumenta a nossa noção de respeito, aumenta a nossa noção de diversidade. Então, assim, a gente é super fã de viajar, e seja ele de carro, de avião, de skate, a pé, vai conhecer gente. E não precisa ser tão longa também, pode ser viajar nas férias, pode ser para dentro do país, o importante é cair na estrada. É isso, turma, valeu, boa sorte para vocês aí, um abraço do Viaje Logo Existo. E agora você confere aquele espaço reservado para as artes plásticas. O Mapeando chega com mais um artista abordando técnicas e inspirações.
Meu nome é Celso Silva, eu sou artista plástico, artista gráfico e cenógrafo. Trabalho há mais de 30 anos com propaganda, com cenografia e também concilio ou tento conciliar esse meu lado de artista plástico nesse meio tempo, né? Olha, antes de eu me conhecer por gente, eu já na escola, desde o primário, os trabalhinhos, os desenhos para a escola, já percebi que causava algum interesse, ganhava concursos de escola, e algumas professoras me incentivaram bastante, a Zilá de Moura e Silva e a Maria José, que me levou um desenho que eu fiz do Dia das Mães para o JC, onde eu consegui um estágio com o Nilson Costa e comecei a atuar como desenhista no departamento de arte do jornal. Dali fui para agências de propaganda até ter minha própria agência. Olha, eu sou basicamente experimentalista. Eu sou irrequieto, na vida, no dia a dia eu sou pessoalmente tímido, mas na arte eu gosto de extrapolar, gosto de experimentar, gosto de buscar novos meios e tendências. Eu já não trabalho muito com figurativismo clássico, eu gosto de passar a minha impressão sobre o tema, sobre o motivo que eu estou pintando. Então eu sempre procuro dar um toque pessoal no trabalho que eu desenvolvo, né? Estilizando, eu aproveito muito da minha experiência como artista gráfico nisso, com retículas, com formas geométricas que eu vou agregando no trabalho. A beleza me atrai muito, a forma de compor, a forma de harmonizar as cores, explorar as cores, não ter medo de usar as cores. Eu procuro pintar o que eu gosto. Eu não tenho um olho no mercado, um olho na parede, se isso vai ficar bem ou não. Eu gosto de pintar primeiro para mim e as pessoas acabam julgando, gostando ou não gostando, enfim. A arte realmente é uma necessidade, né? O ar, que você precisa fazer para se sentir vivo, para se sentir atuante, para se sentir, para expressar os seus sentimentos. Para mim é uma necessidade, é um meio de vida, é uma alegria, é um prazer. A arte é tudo. Eu me despeço de vocês, mas semana que vem tem mais Artefato, é claro. Recheado de temas relacionados ao universo cultural, comportamental e artístico. E até a próxima edição chegar, você pode interagir com a gente através do Facebook. Curta a nossa página, é facebook.com/programa Artefato. Aproveite para nos mandar críticas e sugestões por lá. A sua opinião é sempre muito bem-vinda. E a gente se vê então no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.